Olá, pessoal do Bibraga. Meu nome é Helena. Eu fui convidada pela Sara e pela Cibele para participar de um webinário. Aproveito para reiterar os meus agradecimentos e falar que nessa semana nós vamos fugir um pouquinho do nosso tema. Por quê? Porque nós recebemos várias perguntas a respeito de nacionalidade. Então, nosso objetivo é ajudar as pessoas que estão buscando a vinda para Portugal de forma legal. Então, nós tentamos achar que o meio seja através do visto, seja através da nacionalidade. Então, sempre nós vamos encontrar um meio da pessoa, de você vir de forma legal, ou através de um visto. Então, nós, no primeiro vídeo, falamos a respeito da diferença da autorização de residência para o visto. Depois, nós começamos falando de cada um dos vistos, das diferenças, das peculiaridades. Agora, nós vamos dar um tempinho e depois nós voltaremos. E nós vamos fazer nessa semana um apanhado geral falando a respeito da nacionalidade, justamente em razão dessas dúvidas que estão chegando. Por quê? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Então, a gente já aproveita e aí compartilha essas dúvidas para poder ajudar a todos. Então, eu recebi alguns e-mails, o que é atribuição, o que é aquisição e principalmente muitas dúvidas com relação ao neto. Então, nesse vídeo específico, eu não vou falar de cada uma das nacionalidades. Eu vou fazer um apanhado geral da nacionalidade portuguesa e depois que eu terminar os vistos, eu vou falar do artigo 1º, do artigo 2º, enfim. Eu vou fazer também um vídeo sobre cada uma das nacionalidades. Então, esclarecendo, nós temos a possibilidade de pedir a nacionalidade por aquisição ou por atribuição. Aquisição é aquilo que nós chamamos o português de origem. O que significa português de origem? A partir do momento em que você tem a nacionalidade que a conservatória ela vai atribuir para o português, ela é daquele momento e retroage para o passado. Então, ou seja, você é considerado português de origem. Então, exemplos. Um filho de um português. Um filho de português, ele é considerado a aquisição da nacionalidade. Agora, a atribuição. A atribuição é através do efeito da vontade. Então, a nacionalidade é só dali para frente, ela não retroage. Então, ela só pode... E quais são os efeitos, Qual é a diferença? A aquisição você pode transmitir para qualquer pessoa. Já a atribuição você só pode transmitir para filhos menores. Então, essa é a diferença básica entre uma e outra. E um exemplo da atribuição é através do casamento. Um exemplo também da aquisição é a questão do neto. A mudança que nós tivemos antigamente era atribuição e agora, com a nova lei, passa a ser aquisição. Então, como é que é essa questão do neto? Antigamente, o neto não precisava comprovar a ligação com Portugal. Então, essa lei, ela trouxe um benefício e trouxe um malefício. Então, qual foi o benefício? A partir dessa lei, o neto, ele passa a adquirir a nacionalidade através da aquisição. Então, ou seja, o neto de português, ele é considerado português de origem. Então, o bom é que pode transmitir para bisneto. E o ruim é que tem que comprovar a ligação com Portugal. E que ligação é essa? Então, nós temos aí um decreto-lei que fala a respeito da presunção. Então, presume-se que você tem a ligação com Portugal através do quê? Da residência legal, através das deslocações, através
da participação na vida cultural. Quando você está no Brasil, você participa, né, através de associações, através, né, de alguns institutos, né, enfim. Então, são esses requisitos que nós precisamos comprovar. Está escrito nas finanças, ou seja, você ter o seu número, o seu NIF, que é como se fosse o CPF no Brasil, você ter o seu número na saúde, ou seja, o seu número de utente, enfim. Então, são esses requisitos que são avaliados. Já na lei antiga, você não precisava dessa comprovação, desses vínculos, mas o ruim é que você não podia transmitir para os bisnetos. E com relação ao casamento, também nós recebemos vários e-mails perguntando com relação à nacionalidade através do casamento. O casamento, e aí eu vou abrir aqui um parêntese, por quê? Porque casamento aplica-se, né, a mesma regra para a união estável, que é o que aqui nós chamamos em Portugal de união de fato. Então, no mínimo, para você pleitear a nacionalidade portuguesa, você tem que ter 3 anos de casamento, 3 anos de união estável. E aí você precisa, como nós vimos essa diferença, da aquisição para a atribuição. Então, você não é de origem, então você precisa comprovar a ligação também com Portugal. O neto é uma exceção, porque apesar de ser uma aquisição, você precisa comprovar a ligação com Portugal. Então, nesse caso também do casamento, você precisa comprovar a ligação com Portugal. Então, vem o decreto, né, e fala quais são essas presunções. Então, se você é casado por mais de 5 anos e tem um filho português em comum, você também tem essa presunção, né? Além de todas essas outros requisitos que nós falamos, né? A inscrição nas finanças, ou seja, o CPF, enfim. Então, nós primeiro pedimos a nacionalidade do filho para depois pleitear a nacionalidade do cônjuge. Então, eram essas as considerações, né, as dúvidas que surgiram a respeito da nacionalidade. Na semana que vem, vamos retomar o nosso projeto de continuar falando a respeito dos vistos e depois voltaremos falando sobre cada uma das nacionalidades. Falando a respeito da nacionalidade do filho, do cônjuge, do adotado, do judeu, enfim, de todos os casos em que você pode pleitear a nacionalidade portuguesa. Caso tenha alguma dúvida até semana que vem, ou que não tenha sido falado nesse vídeo de hoje, vocês podem encaminhar um e-mail para o atendimento@bibraga.pt. Agradeço a atenção de todos. Beijinho e até semana que vem. Tchau, tchau.